Um minuto. Eu estava dizendo, então, que no Mapa Mundi a gente verifica que existem algumas exceções. No caso, por exemplo, da Índia, né, a Índia, com seus 3 milhões de quilômetros quadrados, não é um pequeno país em território, é um território considerável, né? Praticamente um terço do Brasil. O problema é que a Índia tem uma população muito numerosa. E o que acabou acontecendo é que, por exemplo, aqui onde eu estou indicando, o extremo oeste da Índia, é um deserto e um semideserto. É a região do Thar. O que acontece nessa região é que ela passa a maior parte do ano praticamente seca. Ela é um deserto e um semideserto, mas a densidade demográfica é alta assim mesmo, porque não tem onde ir, né? As regiões que são ecúmenas, que é o extremo leste, o sul, já são regiões superpovoadas. Lembram? A Índia tem regiões superpovoadas. O que é isso? É uma região que não oferece condições satisfatórias para a ocupação. O clima não é favorável, não tem água em abundância, mas tem tanta gente que eles acabam sobrevivendo muito mal, mas acabam sobrevivendo até nessas regiões. Ou seja, não tem para onde ir, né? O país já é muito populoso, tá? Muito bem. Essas questões, essas exceções. O Brasil também tem uma região semiárida, lá no Nordeste, mas ela não é populosa, tal como a Índia. É uma região que tem uma densidade demográfica de média para baixa. Então, os problemas que a gente verifica na região anecúmena da Índia, tá, não se verifica no Brasil. Nem na Patagônia, nem no Canadá, tá? Porque as condições físicas não favorecem, mas também nós não temos regiões tão populosas como a Índia tem. Outra questão, outra condição que também vai interferir na distribuição espacial da população é a história, né? O que aconteceu na história desses países e tal que acabou, né, modificando a distribuição populacional? Olha o caso da China. A China teve muita fome nos anos 50, né? Milhões morreram de fome. E durante esse período, milhões de chineses acabaram se concentrando na região que tinha melhores condições, que é o leste. Então, houve um êxodo populacional. Isso é uma questão histórica, né? Que levou milhões de chineses para áreas que tinham melhores condições. Tá? Guerras, né? Olha Israel, por exemplo, o deserto de Negev, aqui no Oriente Médio. A densidade era baixíssima, quase zero. Poucos palestinos viviam ali. Tá? O que aconteceu? Houve na história uma Segunda Guerra Mundial, que, de certa forma, empurrou, entre aspas, os judeus europeus em direção à Terra Prometida, que é a Palestina. Tá? E ali, o que era deserto acabou se transformando numa região extremamente populosa, que é o Estado de Israel, né? Gaza também e Cisjordânia. Enfim, todo aquele complexo que forma o Estado de Israel. Além da história, além do meio físico, existem condições socioeconômicas. Aonde o homem, o ser humano, prefere viver? Onde ele ganha melhor, onde tem trabalho para ele, onde as condições sociais são mais favoráveis. Tá? Enfim, as condições de economia, dinheiro, né, e condições sociais também interferem na distribuição populacional, na distribuição espacial da população. Muito bem. Crescimento populacional e a população por continentes. Então, nós temos aqui a linha azul, a Ásia. O crescimento da população asiática
vai chegar no seu ápice lá por volta de 2050. Aí, a população asiática vai começar a diminuir. Esse decréscimo vai se dar devido ao desculpa, o envelhecimento da população, que vai ocasionar mais mortalidade, a diminuição do índice de natalidade, que vão fazer com que a China, principalmente, diminua a sua população, né, absoluta. O vermelho, África, é o único continente que em 2100, veja aqui, ó, em 2100, a África ainda estará observando um crescimento demográfico. Continuará crescendo. É o único continente. Os outros todos começarão a entrar numa fase de decréscimo. Tá? A Europa, amarelinho. Olha o que acontece com a Europa. Decréscimo de população já a partir de 2030. Já existem alguns países na Europa que estão perdendo população. A população absoluta está diminuindo. A mortalidade superando a natalidade. É o caso da, por exemplo, Alemanha, Dinamarca, também diminui, Irlanda, mas ainda alguns estão crescendo. O verdinho, América do Norte. A América do Norte, ela vai aparecer sempre, assim como a América Latina, uma área do planeta onde haverá um equilíbrio entre natalidade e mortalidade. Então, não haverá grande crescimento, veja que está uma estabilidade, né? Mas também não vai diminuir tanto. A América Latina, encabeçada pelo Brasil, que é o país da América Latina que vai sofrer primeiro o decréscimo da população. A partir já de 2030, nós teremos quase um equilíbrio. Em 2050, começaremos a declinar a população absoluta. A Oceania é um continente já estável, não há mais crescimento demográfico e também não há decréscimo. Enfim, o que mais chama atenção nesse slide, o crescimento rápido, a explosão demográfica vivida pela Ásia e o seu consequente decréscimo populacional. O crescimento da população africana, que ainda não dá sinais de equilíbrio e muito menos de decréscimo, e os outros continentes que já estão quase equilibrados nesse quesito de crescimento populacional. Tá? Por favor, gente, tem alguém aí com o microfone aberto? Por favor, desliga o microfone. Transição demográfica. O Brasil é um país que está passando por uma transição demográfica. Gente, essas pirâmides etárias, isso aqui é a pirâmide brasileira, as três. Esta pirâmide, tá? Essa primeira, tem uma base larga e um topo estreito. Então, nós temos aqui, em azul, jovens, de 0 até 19 anos, porque no Brasil consideramos jovens as pessoas até 19 anos. O verde, adultos, né, de 20 até 59 anos, e depois os idosos. Na coluna, essas colunas, elas indicam também faixas de idade, veja aqui no centro, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19 anos. Depois, 20 a 24, vai até... Primeira série. Esse saiu.
A pirâmide da esquerda, que tem essa base larga e o topo mais estreito, ela representa um momento do crescimento populacional mais rápido, né, que foi até os anos 60, começo dos anos 70, quando nós tínhamos muitos jovens e poucos idosos. A gente chama isso de país jovem. Hoje, o Brasil já não é tão jovem, né? Ele é um país mediano, ele está em transição. Né? Ele está passando da transição de país jovem, quando havia muito jovem, poucos idosos. Estamos passando para um estágio de país maduro, que é o extremo da direita. Né? Quando nós temos uma pirâmide um pouco deformada, não é mais uma pirâmide tão perfeita quanto a anterior, a quantidade de jovens já é inferior à quantidade de adultos. Isso vai acontecer no Brasil a partir de 1930, essa deformação maior. Por enquanto, o Brasil vive esta condição do meio, que é a transição, né, de país jovem para país maduro. Temos ainda uma grande quantidade de jovens, quase 50%. Tá? Não temos mais a maioria jovem, por isso o Brasil não é mais um país jovem, ele é um país de jovens, porque ele ainda tem muitos jovens, mas nós temos mais adultos e idosos do que jovens. Tá? No último recenseamento de 2010, já acusou, né, esse fenômeno. O Brasil deixou de ser um país cuja população era formada por maioria jovem. Passamos a ter maioria de adultos e idosos. Né? A que se deve isso? A diminuição da natalidade. Está nascendo cada vez menos bebês por casal, por família. Então, vai, né, afunilando a base da pirâmide vai ficando estreita em relação, né, ao meio da pirâmide e ao topo da pirâmide. Países europeus apresentam esta pirâmide aqui, a pirâmide de países envelhecidos, né? Países de cabelo branco, que eles chamam. Uma quantidade bem inferior de jovens, uma quantidade muito grande de adultos e uma grande quantidade já de idosos. Olha a quantidade de 70 anos para mais. Olha, aqui, do lado direito, mulheres, né? Quantas mulheres, né, nesta pirâmide, que vai ser a nossa pirâmide no futuro, terão de 70 anos para mais? Até onde vai essa coluninha horizontal? 7 milhões de pessoas estarão nessa fase de mulheres, mais os homens. Quer dizer, então, o Brasil ainda está nesta pirâmide mediana, mas nós chegaremos à pirâmide europeia, que é essa, né, aqui da direita. O nome que se dá a isso é país em transição. O Brasil está em transição de jovem para maduro. Isso causa um fenômeno que a gente chama de razão da independência. O que seria isso? É uma razão entre a população produtiva e as populações dependentes. Quem é produtivo? O adulto. Quem é dependente? Os muito jovens e os idosos. Então, eu tenho aqui a linha vermelha, jovens, está diminuindo o percentual. Nós já tivemos um momento no Brasil, nos anos 60, que mais de 60% da população era jovem. Hoje, olha onde nós estamos com os jovens aqui, pouco mais de 20%. O verde, idosos, quase não tinha idosos nos anos 80, olha aí, 5 milhões. Para onde vai lá nos anos 2050? Quase 40%. Os jovens estarão lá embaixo. Em 2050, 20%. Mas os idosos superarão os jovens, que é o topo da pirâmide, né? Vai ter mais velhinho no Brasil do que jovens. E isso muda muito.
Tá? Vai mudar porque esses idosos dependem de alguém que trabalhe por eles. Eles vão receber todo mês a sua aposentadoria. Mas esse dinheiro tem que ser gerado por quem? Por quem produz. A população produtiva é a responsável para manter vivo idoso e crianças e jovens. Estudantes, são jovens, não produzem, mas consomem. Tá? Isso é uma preocupação de país que vai alcançar essa fase de país maduro. Né? Como que uma minoria vai ter que produzir para uma maioria que não produz. Isso é a razão da dependência. Tá? Por enquanto, o Brasil não está nessa situação. Nós estamos aqui, 2020, olha aqui. Tá? Nós temos ainda uma janela demográfica. O que é uma janela demográfica? É quando o país tem uma quantidade de população adulta capaz de produzir sem problema para a população que não produz. Isso é janela demográfica. Tá? É o que nós estamos vivendo hoje, mas nós vamos chegar no momento que isso vai mudar. Tá? Essa é uma preocupação com a previdência social. Ok? Aí nós temos as fases do crescimento populacional. Essas fases, elas estão na dependência da razão e na dependência da transição. Tá? Nós estamos vivendo hoje uma situação no nosso país que vai interferir no futuro na razão da dependência. Tá? Nós vamos chegar numa situação onde a quantidade de adultos será muito inferior à de hoje. Desculpe, a quantidade de jovens será muito inferior à de hoje. Depois dessa pirâmide que eu não citei ainda, nós teremos uma outra pirâmide, que é a japonesa, que é a chamada pirâmide invertida. Ela não é totalmente invertida, mas é quase. É como se você pegasse essa pirâmide de país maduro e invertesse essa pirâmide. Coloque os jovens na base. Você vai ter uma pirâmide de base estreita e topo largo. Ainda não existe um país no mundo, nem mesmo o Japão, que é uma população muito envelhecida, mas nem o Japão ainda não é invertido, mas poderá ser. Né? Provavelmente será. Aí nós contamos com a tecnologia. Tá? Porque senão fica assim, bom, então nós vamos morrer, porque se tem tanto velho, vai ter tanto velho e tanta criança ainda dependente e pouca gente produzindo, como é que vai fazer? Vai fazer. Nós estamos desenvolvendo, né, a tecnologia. Hoje, com a produção de alimento, por exemplo, né, você não precisa de tanta mão de obra, de tanta pessoa. A mão de obra hoje é mecânica, é a tecnologia, é a máquina que substitui o homem, produzindo mais do que no tempo que o homem era, né, o responsável pela produção. Então, não tem desespero nenhum. A preocupação não é com a produção. A preocupação é a manutenção da vida do idoso, né? Que poderá ser, no futuro, maioria e que vai depender da previdência social. Vai depender de um atendimento de saúde, né, próprio para a terceira idade, que é um atendimento caro. Né? O idoso necessita de cuidados especiais na saúde, na manutenção da saúde, e que custa muito caro. Isso é uma preocupação dos países, principalmente dos países mais pobres. Né? Países que ainda não atingiram um estágio de desenvolvimento, principalmente a evolução financeira. Esses países vão ter problema, vão sofrer mais. Tá? Muito bem, considerando a transição demográfica, né, considerando a razão da dependência, nós podemos dizer que a preocupação com o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, estão na dependência da demografia, né, do caminho que a população vai trilhar
daqui para frente. Se lá em 2100 o nosso país já tiver alcançado pleno desenvolvimento socioeconômico, nós não teremos problema. Tá? Mas, se a gente não atingir, teremos sim. Nós não podemos correr um risco. O envelhecimento da população não pode chegar antes do desenvolvimento econômico. Tá? Porque aí vai ter problema, sim. Principalmente com a Previdência Social. Tá? Muito bem. Razão da independência, nós vamos chegar nas fases do crescimento populacional. Esse gráfico é importantíssimo, tá? Porque ele mostra as 4 fases do crescimento populacional. Alguns autores consideram 5 fases, tá? Mas poucos países atingiram a fase 5 do crescimento populacional, que é o crescimento totalmente zerado. Pelo contrário, em alguns países, esse crescimento populacional chega abaixo de zero. Né? Zero à esquerda. Nós vamos ver depois isso aí. Bom, nós temos aqui a taxa da natalidade, né? Num país qualquer, não interessa qual, a taxa de mortalidade, o crescimento vegetativo e o resultado final na fase 4. A taxa de natalidade, para que a população continue crescendo, ela tem que ser sempre positiva. A mortalidade tem que ser, né, inferior à natalidade. Senão, não há crescimento vegetativo. Tá? Esse é um preceito necessário. Bom, essa taxa de natalidade que você tem nesse gráfico, na fase 1, tá? A fase 1 até o século XVIII, é esta fase aqui, esta coluna. Até o século XVIII, nascia muita gente. A taxa de natalidade era elevadíssima. Por quê? Porque naquela época não existia ainda a ideia de se controlar a natalidade. Né? Thomas Malthus surge no século XVIII, no final do século XVIII, com essa ideia, preocupado com isso. Ele dizia assim para os fiéis, ele era um pastor, né, anglicano, ele dizia assim: olha, se vocês não tiverem menos filhos, nós vamos todos morrer de fome. Nós vamos estudar essas fases ainda, né, do crescimento populacional. Mas Thomas Malthus não sabia que a tecnologia, né, poderia suprir a necessidade, né, do homem. Mas, enfim, esse é assunto para daqui a pouco. No século XVIII, nascia muita gente, era muito comum os casais terem até 18 filhos, né? Tanto que existem alguns estudos de alguns especialistas que dizem assim: no século XVIII, uma das causas principais da mortalidade feminina era o parto. Grande parte das mulheres morriam. Por quê? Elas todo ano tinham um filho. Tá? A taxa de natalidade, portanto, era altíssima. Só que a taxa de mortalidade também era alta. Por quê? Não tinha remédio. Não havia conceitos de higiene que nós temos hoje, e nem tinha condições para isso. Né? Não tinha médico, não tinha hospital, mesmo que existisse, em algumas regiões tinha hospital. Né? Lá na Bélgica, por exemplo, tem um hospital, eu não sei, não lembro se é São Paulo ou São João, acho que é São Paulo, que é considerado o hospital mais antigo, né, do planeta, lá do século XVI. Mas imagina, no século XVI, como deveria ser um hospital? Dificilmente o paciente sobrevivia. Né? Não tinha medicina. Tá? Como a natalidade era muito alta, mas a mortalidade também era muito alta, o crescimento vegetativo era baixo. Olha aqui. Nascia muita gente, mas morria muita gente. Tá? O casal tinha 18 filhos. Quantos sobreviviam? 5, 4, 3. Tá? Porque as condições de vida eram muito precárias. Então, a fase 1
ela é considerada uma fase de crescimento vegetativo muito baixo. Outra coisa, em alguns países do mundo, ainda se verifica essa fase. Ainda. No século XXI, nós ainda temos, na África, países que têm, né, uma taxa de natalidade muito alta, mas também muita mortalidade, ou por doença, ou por guerra, enfim, ou por, sei lá, problema étnico, guerras entre etnias, né? A mortalidade é muito alta. O crescimento da população é mínimo. Não é o nosso caso. Agora, no Brasil, é interessante que a gente verifica o crescimento da população, o crescimento vegetativo, ele não é homogêneo. Se você pegar o estado de Santa Catarina, é o estado que tem o menor crescimento vegetativo do Brasil. Maranhão, Alagoas, são os estados que têm maior crescimento, que são exatamente os mais pobres. Santa Catarina está entre os estados que têm melhores condições de vida. Tá? Maranhão, Alagoas, as piores condições. Então, existe uma relação entre natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo com padrão social da população. Países muito desenvolvidos, a população cresce menos. No caso brasileiro, nós temos regiões de elevado crescimento, não como no século XVIII, claro. Tá? Mas nós temos lá no Vale do Gurgueia, no Piauí, onde o padrão social diz o seguinte: se você não tem 5 filhos, pelo menos, você não tem uma família de verdade. Família tem que ser numerosa. É um padrão daquela região, que é muito pobre também, né, por sinal. Ao lado de regiões que nós temos muito de alto crescimento, nós temos regiões como interior de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Paraná, que estão vivendo quase já a fase 4. Porque o país é um país subdesenvolvido, que ainda está em desenvolvimento, é um país emergente, onde características de desenvolvimento, né, se apresentam ao lado de características de subdesenvolvimento. Enquanto no Maranhão, né, há grande índice de natalidade e de mortalidade, o interior de São Paulo é um paraíso. O interior de Santa Catarina, também, Rio Grande do Sul. Então, nós temos um país emergente que é exatamente isso, né, o desenvolvimento ao lado do subdesenvolvimento. Como nós temos mais uma aula hoje, né, às 2 horas, não se esqueça, a gente revê esse quadro. Tá? Alguma pergunta, por enquanto? Nenhuma dúvida? Tá, ok. Então, até às 14 horas, a gente retorna. Um abração para todo mundo. Tá? Bom almoço. Tchau, tchau.